Nós estamos começando mais uma apresentação do programa UniTV Entrevistas e Debates, pela UniTV, o canal das instituições de ensino superior de Porto Alegre. Na sociedade atual, a importância da mulher é cada vez mais marcante. De elemento secundário, como era considerada a mulher, ela passou a exercer um papel de protagonista, embora, isso aí todos sabem, ainda sofra as consequências de heranças históricas de um sistema social patriarcalista. Muitos avanços, nós não vamos discutir agora isso aqui, muitos avanços ocorreram, mas ainda há inúmeros desafios a superar, ainda há muitas conquistas a alcançar, muitos obstáculos a vencer. E no Entrevistas e Debates de hoje, aproveitando esse mês de março, quando se comemora, no dia 8 de março, em todos os anos, o Dia da Mulher, nós vamos tratar deste assunto. Convidamos aqui três professores que vão falar um pouco a respeito do papel da mulher na sociedade. Aqui eu tenho ao meu lado Nina Rosa Furtado. Nina Rosa Furtado é psiquiatra e psicanalista do Hospital São Lucas da PUC, professora da Faculdade de Medicina da PUC e doutora em Comunicação Social. Eu tenho também aqui ao meu lado Ângela Wise. Ângela Wise é professora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientadora dos programas de pós-graduação em Bioquímica e Educação em Ciências da URGS, mestre e doutora em Bioquímica, pesquisadora 1A do CNPq, esse é o nível mais alto de pesquisador no Brasil, e recentemente recebeu um prêmio importantíssimo, o Prêmio Capes Elsevier 2014. Que reconhece pesquisadores, é um prêmio importante, reconhece pesquisadores com produção científica de alto destaque e excelência internacional. E participa também do nosso programa como convidado da UniTV, o professor Conrado Paulino da Rosa, professor da Faculdade de Direito do Uniriter e presidente do IBDFAM. O que é o IBDFAM? É o Instituto Brasileiro de Direito da Família, secção do Rio Grande do Sul. É advogado, o Conrado Paulino da Rosa, é advogado e mestre também em Direito. São os três participantes do programa de hoje, com os quais nós vamos conversar a respeito de aspectos ligados à mulher. Eu vou fazer, inicialmente, uma pergunta a mesma pergunta, mas para os três. Para abrir assim o nosso programa. E logo em seguida nós vamos partir para os detalhes, não é? De tudo aquilo que cerca a participação da mulher na nossa sociedade. Qual é a opinião dos nossos convidados sobre o estágio atual, vejam bem, o estágio atual de valorização da mulher pela sociedade? Eu vou conversar inicialmente, começo pela professora Nina Rosa Furtado. Bom, obrigada pelo convite, Carlos Alberto. Acho que o tema sempre é relevante, né? A gente tem que estar sempre olhando para a nossa sociedade, examinando assim como é que nós vamos. E o fato de nós termos um programa que examina a situação da mulher na sociedade já nos mostra que somos exceção, né? Assim, já é uma minoria, vamos dizer, em termos sociais, que está sendo estudada. Não vai ter um programa sobre o papel do homem na sociedade. Tem o programa do papel da mulher. Acho que já é uma coisa que nos mostra que isso tem que ser discutido. Mas tem o Dia da Mulher, por que não tem o Dia do Homem também? Né? Porque as mulheres resolveram se revoltar numa fábrica e foram à luta, e aí esse dia ficou marcado pela morte até delas nessa luta, né? Então, assim, acho que isso nos mostra que a gente está num processo
cultural e social e psicológico de mudanças em termos do papel da mulher. E essa análise ela fica complexa exatamente por isso, porque nós temos o aspecto cultural, o aspecto social e o aspecto psicológico. Se nós olharmos em termos sociais, a gente teve conquistas muito significativas. Acho que assim a mulher ascendeu a cargos, ascendeu a comandos, presidentes da República, na política. Ela foi conquistando esse espaço a duras penas e com estudo e com trabalho e com competência. Mas ainda é 20%, por exemplo, dentro da política, a presença da mulher. Se nós analisarmos o aspecto mais cultural, a gente vendo no mundo tem coisas muito, muito atrasadas, muito cruéis com relação à mulher. E a cada 12 segundos tem uma mulher sendo espancada e maltratada no Brasil. Então esse tipo de coisa ainda tem que ser melhor visto, melhor amparado, melhor conquistado. E no aspecto psicológico, que é o aspecto que mais me interessa e que eu mais gosto, nós temos coisas muito importantes a serem vistas, porque a própria mulher ainda não acredita muitas vezes na sua capacidade, não tem segurança para decidir coisas ou para ser respeitada, exigir que seja respeitada, que o seu papel seja... As mulheres ainda dizem assim, ó, o meu marido é muito legal, ele divide, ele me ajuda no trabalho de casa. Ele me ajuda, ou seja, já está assumindo que esse papel é dela. Ela não diz assim, ele divide comigo o papel de casa, ele me ajuda. Então isso ainda é uma posição feminina, mas que a gente vai poder depois ver melhor, assim, como é que vai... Perfeito. Bem, é a primeira opinião do programa que foi dada pela professora Nina Rosa Furtado, que é psiquiatra e psicanalista do Hospital São Lucas da PUC. Bem, vamos ver qual é a opinião da Ângela Wise. Eu agradeço o convite ao Carlos Alberto pela oportunidade de estar aqui e eu gostaria então de agradecer aos telespectadores, né, que estão nos ouvindo. E eu, assim, a minha opinião sobre as mulheres, assim, na minha área de pesquisa e que eu observo na minha área de atuação, eu vejo que as mulheres estão, na realidade, ocupando um espaço bastante significativo nas universidades. Nós vemos, assim, ó, que inclusive ontem saiu uma reportagem na Andifes, que é uma associação dos diretores nacional dos dirigentes das universidades, de que a maioria que ingressaram na universidade são mulheres, que ingressam na universidade atualmente são mulheres, e aquelas que saem da universidade também, diplomadas, também são mulheres. Ou seja, é a grande maioria, né, mais de 50% que ingressam na universidade e que conseguem o seu diploma são mulheres. Então, eu acho que sobre esse aspecto houve um grande avanço, né, das mulheres na questão, tanto na questão como estudante, quanto na questão relacionada a professores da universidade. Na URGS nós temos 2.822 professores, sendo que 2.190 e poucos são pesquisadores, né? E desses 50% são mulheres e 50% são homens. Então, na realidade, nós temos aí, está bem equilibrado, né, em termos de pesquisadores e professores da universidade. Então, eu não vejo, né, tantos problemas em relação ao papel da mulher dentro da educação superior no Brasil. Até em consideração, por exemplo, assim, se nós considerarmos o início, né, que a mulher conseguiu fazer o seu curso primário lá em 1829, foi naquele período que foi autorizada, né, que ela pudesse cursar um primeiro grau, e só em 1879 ela pôde ingressar na universidade, que foi a Rita Lobato, que aliás é da minha cidade, de Rio Grande, que foi a primeira médica que se formou na universidade. Então, se nós considerarmos esses anos, nós tivemos muito avanço e eu acho que cada vez vamos avançar mais. Lógico que tem situações que nós temos que discutir posteriormente. Uhum. Bem, eu vou escutar agora o professor Conrado e depois a gente passa algumas considerações também sobre a experiência prática de vocês duas, não é? Porque vocês enfrentaram dificuldades e tudo na sua atividade, nas suas profissões, enfim. Eu acho que é válido dizer aos ouvintes os problemas aqui aos telespectadores,
os problemas que vocês enfrentaram e conseguiram superar. Mas antes, quero que o Conrado responda a mesma pergunta. Qual é o estágio atual, segundo o Centro, Conrado, o estágio atual de valorização da mulher na sociedade? Bom, professor, em primeiro lugar, meus cumprimentos também à professora Nina, à professora Ângela. Né, privilégio poder participar de um debate sobre a mulher com mulheres de destaque, com pesquisadoras, com todo o reconhecimento. E, inclusive, o que a professora Ângela trouxe quanto a essa igualdade, né, no nível acadêmico é demonstrado pelos dados de que, a partir de 2004, houve uma equiparação entre professores doutores e professoras doutoras, né, que somente em 2004 nós passamos a ter uma igualdade, e a partir de então nós temos inclusive um número maior hoje de doutoras do que doutores no Brasil, que é um dos nível máximo de pesquisa. Isso demonstra a sociedade contemporânea, toda a luta que o movimento feminista pôde implementar ao longo das últimas décadas, que permitiu que tudo isso fosse possível. Historicamente, a gente sabe que a partir de 88, com a Constituição Federal, é que efetivamente nós tivemos uma igualdade ainda muito presa à lei, ainda nós carecemos de uma efetividade nessa igualdade, mas se nós formos comparar o que nós tínhamos no Código Civil anterior, que foi modificado apenas em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada, porque na redação original, a mulher casada, ela se tornava uma relativamente incapaz a partir da celebração do casamento. Então ela estava ao lado dos índios, dos pródigos. Então imaginem só as senhoras que estão nos assistindo, que depois do casamento sequer poderiam abrir uma conta numa loja sem a assinatura do marido. A própria questão, o homem era o chefe da família até 10 de janeiro de 2003, somente com o atual código é que nós tivemos essa modificação. Então, aparentemente, a nossa postura social é de acreditar que os avanços não foram tão importantes. A gente se acostuma muito fácil com aquilo que é positivo e muitas vezes a gente deixa de reconhecer todo o esforço que foi necessário. Por isso a importância, né, o professor Carlos Alberto trouxe, tem o Dia da Mulher. Bom, a gente sabe que todos os dias são dias das mulheres, mas a verdade, a necessidade de que essa data seja presente internacionalmente é justamente para que a gente não possa esquecer os avanços que foram conquistados nas últimas décadas. Eu acho que isso aí é algo importante, isso que diz o professor Conrado, não é? E é também a sua visão a respeito desse assunto. Eu vi que, por exemplo, que a Ângela já focalizou um pouquinho diferente isso, já evidentemente registrou conquistas das mulheres e tudo. Mas eu sei, por exemplo, que segundo o Instituto de Estatística da Unesco, somente 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Realmente esse dado é correto, né? Está descrito lá na ABC, na Sociedade Brasileira de Ciências. E, na realidade, o que se vê? Que apenas 30% em alguns países, existe alguns países e que existem mais, né, um número maior de mulheres que conseguem ocupar esse espaço. Em outros países, menor, então a média ficou 30%. E o que se sabe também é que as mulheres, elas ocupam, em muitos países desenvolvidos, elas ocupam um espaço significativo nas universidades, por exemplo, ou como pesquisadoras ou como professoras, mas acontece que em cargos de gestão existem muito poucas mulheres. E, por exemplo, se nós considerarmos aqui no Brasil, a ABC, que é a Academia Brasileira de Ciências, nós temos 15% mulheres e o restante são homens. Esse ano, por exemplo, 2014, o ano passado, ingressaram como acadêmicos 25 pesquisadores, sendo que 20 homens e 4 mulheres. Então, existe uma proporção bem grande. E se nós compararmos a ABC, que é a Sociedade Brasileira do Brasil, com a Royal Society, que é londrina, que é britânica, aliás, nós vemos que lá tem menos ainda, são 5% só, né? Não é um problema do Brasil, é um problema que é um problema geral, que apenas 5% das mulheres ocupam, né, a Academia Brasileira Britânica. Então, existe realmente assim, um número muito grande de mulheres, né, atuando como professoras e pesquisadoras, mas existe ainda um número muito pequeno de mulheres ocupando cargos administrativos. CNPq, por exemplo, até o momento não existiu nenhuma mulher que fosse presidente do CNPq ou da CAPES.
E mesmo nas universidades, quer dizer, nas universidades ainda várias mulheres ocupam espaços administrativos, mas não é tão comum quanto os homens. E eu tenho uma opinião sobre isso depois, mas em outro momento eu vou comentar sobre isso. Olha, na própria URGS, não é? Na própria URGS, segundo um dado que eu tenho aqui também, 184 pesquisadores 1A. 1A, eu já disse no início, é o nível mais alto de pesquisador no Brasil. É nesse nível que está enquadrado aqui a nossa convidada. Mas dos 184 pesquisadores 1A da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apenas 17 são mulheres. E dessas 17, apenas 8 estão na ativa. Ou seja, as outras 9 mulheres já se aposentaram. O número é pequeno, não é? Mas vem apresentando progresso. Isso aí. Esse é um aspecto também bastante interessante. Porque se nós considerarmos o CNPq, que é um órgão de fomento do governo, que distribui essas bolsas de produtividade e pesquisa, e também de fomento para pesquisa, nós vemos que no Brasil houve um crescimento nos últimos 10 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Existem 44 mil mulheres que são pesquisadoras, de um modo geral, no Brasil, 5 mil pesquisadores 1A. E 8 mil homens. Então, de 5 mil mulheres para 8 mil homens. Então, ou seja, 30 e poucos por cento, 40% a mais pesquisadores do que pesquisadoras. Só que no que se refere ao topo da carreira, que é esse pesquisador 1A, existe apenas 20% das mulheres. Então, à medida que elas vão galgando posições, vai diminuindo o número de mulheres. Por quê? Por quê? Eu acredito, a minha opinião pessoal, eu acredito porque como predominam os homens e os homens se protegem, eu acho que existe não sei se é politicamente, mas eu acho que os homens se protegem e eles acabam votando em outros homens ou analisando os projetos dos homens de uma forma mais... eu acho que existe... Tolerante. Assim. Eu acho que os homens são mais tolerantes com os homens e as mulheres são mais tolerantes com os homens também. Eu acho que é um aspecto... Então, é o espírito machista, então? Eu acho que as mulheres também, elas protegem os homens e elas acabam boicotando os colegas. Eu acho que existe um pouco Na disso faculdade também. de medicina, atualmente, tem mais mulheres que homens. Tem mais alunas que alunos, mas tem uma mudança de perfil e até achei que talvez tu fosse falar isso, porque as mulheres, para pesquisarem, tem que ter uma dedicação grande, né? E a mulher ainda tem uma carga maior de cuidado com o filho, a maternidade. Eu acho que a casa, ainda culturalmente, ainda mais está a cargo da mulher. Então, acho que isso talvez atrapalhe um pouco. Né? Mas a mudança de perfil, que eu ia te dizer, assim, em 82 alunos da PUC, eu fiz uma pesquisa assim na hora. Quem é que sabe cozinhar das meninas? Nenhuma. Nenhuma levantou a mão. E vários homens sabiam. Aí eu perguntei dos guris, vários sabiam. Então tem uma mudança assim de perfil, acho que essa situação ela é bem transitória, assim, não que seja ruim cozinhar, acho que até é uma coisa bem criativa, mas como as mulheres estão se entregando profissionalmente, e acho que a Ângela falou uma coisa, assim, a gente conquista muito esse espaço pela competência, né, Ângela? Assim, acho, tem que ser competente, não adianta ser bonitinha, magrinha, às vezes até adianta um pouco, mas não só isso. Mas pode adiantar num primeiro momento. Num primeiro momento, tem que ser competência. Tem que ser competente, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente analisar. Mas com certeza as situações dessas alunas que não sabem, né? Porque nós vivemos ainda numa criação de uma sociedade casamentária, numa preparação para o matrimônio, né? E que existem essas imposições sociais, que a sociologia fala dos papéis sociais, que de alguma forma as pessoas que não correspondem a esse padrão vão receber alguma forma de retaliação. Então, muitas vezes na família, né, naquela concepção tradicional das expectativas, essas meninas recebem ainda algum tipo de reprimenda da natureza. A gente pode observar pela tradição do churrasco. Normalmente é muito raro os homens... mulher fazer churrasco. Os homens, depois do churrasco, se levantarem para tirar os pratos. Os homens ficam sentados. Então, isso, nós, como a professora Nina bem trouxe, nós vemos uma etapa de transição. Sim. E que ainda nós vamos demorar algumas gerações para conseguir acomodar as situações, para quebrar essas expectativas que geram na mesma situação, né, de que
minha filha, se tu não sabe cozinhar, como é que tu quer casar? Pois é. No processo de habilitação de casamento não existe uma prova de culinária. Mudando, né? Então, mas isso são situações que, com o passar do tempo, a gente consegue colocar essas novas posições. E eu acho que também um outro aspecto importante que a Nina falou é a questão assim, da competência e também um controle emocional. Eu acho que nós, mulheres, somos educados para sermos doces, para sermos tolerantes, e há momentos que tu tem que ser duro, sabe? Há momentos que, assim, a Bíblia já dizia, né? Há momentos de ceder e há momento de se impor. Eu acho que há momentos, assim, para tu conseguires avançar, há muitos momentos difíceis, né, de pressão, e que tu tem que ter um controle emocional bastante grande. Eu acho que isso também é um aspecto, além da competência, tu tem que ter um controle emocional para suportar as pressões, né? Mas aí homens e mulheres. Essa identidade de gênero, eu acho que quando é assim generalizada, a gente comete erros. Assim, as mulheres são mais sensíveis, mais doces. Não sei, o Chico Buarque, o Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade, acho que eram mais sensíveis e doces que muitas mulheres. Acho que sempre que a gente generaliza, a gente corre o risco de cometer erros, enganos. As mulheres têm que ser o que elas são, né? Assim, a mulher nasce para ser, ponto. Até a própria origem etimológica da palavra, né? Mulher vem do mais suave, né? Mais leve, né? E que a gente, contando, né, com essa nova postura da mulher, isso não quer dizer que ela vai perder as suas características que são intrínsecas, né? Mas também... E que o homem não possa ser doce e suave, né, Conrado? Exatamente. Bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora fazer um breve intervalo. Vamos encerrar esse primeiro segmento. Acho que as considerações foram interessantes. E efetivamente tivemos aqui opiniões a respeito disso, da valorização, da ascensão da mulher. Mas agora, nos outros segmentos, nós vamos analisar um pouco em detalhes. Assim. Por exemplo, a questão do mercado de trabalho, a questão da política, por exemplo. Quer dizer, tem algumas condições, algumas nuances assim, especiais, né, que a gente tem que considerar. Vamos fazer isso a partir agora do segundo segmento. Nós voltamos em seguida com o UniTV Entrevistas e Debates. Voltamos com o UniTV Entrevistas e Debates pela UniTV TV Universidade, o canal das instituições de ensino superior de Porto Alegre. Bem, conforme eu disse no segmento anterior, vamos agora detalhar um pouco este assunto. Questão de mercado de trabalho. Já foi tangenciado o assunto aqui em algumas respostas que foram dadas. Agora, dentro do mercado de trabalho, o que se nota é o seguinte: o salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que o salário dos homens na sociedade atual. É claro que isso, não estou considerando aqui aspecto de serviço público, porque aí existem as faixas salariais e tudo aí é igual para o homem e para a mulher. Mas, em geral, na sociedade, o salário da mulher é menor do que o salário dos homens. Não é isso, professor? Sim, as estatísticas mostram isso na maioria das empresas, que existe uma diferença. Dentro da medicina, a gente tem uma padronização, assim, tem um médico ou uma médica cobram uma consulta, ou se tem seu consultório particular, ou se vão fazer uma cirurgia, não tem muito essa diferença. E tem pacientes que preferem consultar com homens e tem pacientes que preferem consultar com mulheres. A gente vê lá no nosso ambulatório que de cada 4 pacientes, 3 são mulheres que procuram tratamento e 1 é homem. Então é 25% de homens e o resto mulheres. O que a gente vê nisso aí? Dentro da nossa cultura, especialmente do Rio Grande do Sul, que a mulher aceita mais ajuda. Ela se dá conta que está precisando de tratamento, ela vai atrás e busca. E raramente ela diz assim, eu prefiro ser atendida por um homem ou eu prefiro ser atendida por uma mulher.
o profissional que atende, na maioria das vezes, é bem aceito. E ali a consulta são todos iguais, né? Agora, tem algumas especialidades que tem menos mulheres, por exemplo, dentro da cirurgia, não cirurgia plástica, mas cirurgia em geral, tem menos mulheres que homens. O mercado ainda é diferente. Eu acho que isso muda muito. Eu volto sempre para a ideia de que a conquista do mercado passa pela competência, pelo estudo, pela capacitação, independente de homens e mulheres. Acho que isso dá uma nivelada, Carlos Alberto. O que pensa o professor Conrado? Nós temos essa transformação dos direitos, como nós falamos no primeiro bloco, carece de uma efetividade. Então, os dados demonstram essas diferenças salariais e que normalmente não vão atingir os principais cargos, as principais profissões. É justamente aquelas profissões mais vulneráveis em que justamente os dados do último censo, cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Então imaginem só, se nós já temos uma situação de uma mulher que numa faixa de vulnerabilidade recebe um salário menor do que o do homem e ainda tem encargos familiares de chefia de família, isso coloca numa situação de ainda maior vulnerabilidade. Então, isso nos preocupa, porque as diferenças existem, prova disso é que nós ainda temos cotas para a situação do preenchimento de vagas de candidatos a cargos eletivos e que os partidos se esforçam para tentar completá-las. A própria classe que eu integro, que é a dos advogados, no ano passado teve um avanço significativo, que agora todas as chapas para as eleições da OAB precisam ter 30% de mulheres. Então isso já demonstra uma necessidade de preenchimento de um espaço feminino e também vamos analisar dentro das carreiras jurídicas. Faz não mais do que 40 anos que nós temos magistradas mulheres. Os tribunais superiores não faz 15 anos que nós passamos a ter mulheres na linha de frente do judiciário brasileiro. Então, nós estamos também sentindo, professora Nina, essa diferença do maior número de mulheres em sala de aula, isso notório, em todas as faculdades que eu leciono eu sinto isso, mas a questão é, vamos ver de que forma as vagas vão ser preenchidas posteriormente. Tem alguma informação? Bom, eu concordo com teu respeito sobre isso? Eu acho que assim, eu concordo com a Nina. Eu acho que realmente o que vale é a competência. Eu acho que a competência, que o talento, né, o talento é aleatório. Eu acho que homens e mulheres eles podem, né, serem brilhantes profissionalmente. Eu acho que depende do querer. Lógico que uma mulher que tenha uma família, que tenha filhos, ela terá mais dificuldade, mas isso não a impede, né, que ela alcance o topo da carreira. Eu acho que isso é um aspecto importante. E outro, lógico, a minha experiência, né, é diferente do Conrado, que é advogado, na nossa experiência é muito mais na carreira universitária, em que as pessoas têm um padrão de vida teoricamente mais elevado. Agora, as pessoas com menos condições financeiras, realmente, eu acho que aí sim que existe essa questão de diferenças salariais. Agora, as mulheres têm lutado, no entender de vocês, elas têm lutado para defender os seus direitos? Esse braço aí quebrado não significa luta, né? Não. É para defender. Não, eu sou destra. Mas se precisar... Que acha? Eu acho que, eu não sei muito bem assim, a competência, seriam os o direitos. reconhecimento da competência, se falou aqui. Sim. Eu acho que é certo. Tem que se ver quem é competente. Não interessa se é homem ou se é mulher. Sim. Interessa que seja competente. Agora, elas têm lutado realmente para o reconhecimento disso? Ou ainda estão... Tem uma acomodação? Ou estão um pouco acomodadas ou não? Eu pergunto, né? Pergunto. Eu não acho que estejam acomodadas. Eu concordo com o Conrado que ainda existe muito aquela fantasia assim, que a mulher vale muito se ela tem um homem, assim, ainda tem muito isso, assim, do casamento, da escolha, da Cinderela, da Branca de Neve, tem que ter um beijo que acorde, que sustente. Então, as mulheres que não têm, assim, um homem do lado, ainda culturalmente, dentro da nossa sociedade, eu acho que ainda se sentem um pouco desvalorizadas. Mas essa luta, assim, pelos seus direitos, eu acho que ela acaba aparecendo naturalmente, porque se tem uma prova de residência, o que vai interessar? Quem é que acertou mais questões? Quem é que tem um bom currículo? Então,
não interessa ali se é um homem ou uma mulher, aquela pessoa vai entrar de alguma forma, independente do gênero. Então, nesse aspecto, acho que as mulheres estão batalhando junto, assim, elas estariam lutando no teu dizer. Na Vila Fátima, tu desse um dado importante, na nossa Vila Fátima aqui, que a Faculdade de Medicina trabalha com a Vila, 75% das famílias a mulher é que chefia e muitas vezes não tem um homem e elas cuidam dos filhos e vão levar no posto de saúde e dão as vacinas. É um número assustador, né, Carlos Alberto? 75%. Não, eu digo assim, é que muitas vezes vão se criando uma espécie de mitos, não sei o que é, não é? Por exemplo, a gente vê dizer assim, deu uma batida no automóvel, de certo era mulher. Na realidade, nós sabemos perfeitamente que muitos homens dirigem muito mal e que as mulheres dirigem muito melhor, têm mais cuidado e tudo, mas digamos, aquilo que se diz popularmente, aconteceu isso, era mulher. Coisa de mulher. Coisa de mulher. A Simone de Beauvoir diz assim, a mulher não nasce mulher, ela é feita mulher. É feita mulher. Que a cultura vai trazendo, assim, uma série de coisas, assim, uma mulher se comporta assim, gosta de cor-de-rosa, gosta de rendinha, gosta de boneca. Então, isso vai sendo muito cedo criando essa identidade que muitas vezes pode tolir a liberdade de uma menina, né? Mas a questão da luta, a gente conquistou graças a esses movimentos feministas. E o que tem se manifestado agora nos últimos anos é a tão falada Marcha das Vadias, né? Que justamente é uma expressão que a própria denominação vem no sentido de chocar, né? A própria forma de expressão das manifestantes também tem essa intenção. E o que está por trás ali? O livre exercício da sexualidade, a livre disposição do corpo. Claro que aí nós temos uma mistura da questão religiosa, da questão histórico-social, mas, de qualquer forma, o que está por trás é uma reivindicação de espaços femininos. Sim. É um processo legislativo ainda conduzido por homens, ainda voltado a uma situação... Porque o que nós temos reiteradamente são iniciativas legislativas voltadas a uma família que não mais se adapta à realidade contemporânea. E que, nós temos agora dados que já demonstram essa transformação, mas, de qualquer forma, a luta pelos direitos das mulheres permanece. E que cada vez mais as mulheres também se somam a este movimento, mesmo que não necessariamente vá até a manifestação, mas assumindo posturas acadêmicas, produzindo conhecimento e pensamento dentro das universidades, para que justamente essa classe que chega até o ensino universitário, a professora Ângela falou, é um outro público. Sim, é um outro público. As políticas assistenciais têm possibilitado que outros públicos também tenham acesso ao ensino superior, isso é ótimo, mas de qualquer forma que a gente possa, no ambiente universitário, propagar também, promover esse conhecimento, para que nas mais diversas áreas a gente possa ter uma contínua luta pelos direitos das mulheres. Eu concordo também com vocês, no sentido assim, que eu acho que as mulheres também, elas teriam que lutar mais em grupos, né, em grupos individuais e às vezes assim isoladamente, né? Não isoladamente é mais fácil, mas em grupo é mais difícil. Eu acho que as mulheres, os homens são bem mais objetivos, assim, que eu observo na minha área, que é uma área mais específica. Eu observo que os homens são muito mais objetivos e as mulheres, elas misturam tantas coisas e fica difícil, sabe, para separar. Então, aí, né, numa situação de ter um controle emocional, tu não pode misturar muitas coisas, que tu te perde. E aí acaba, então, dificultando, às vezes, até o diálogo, e aí dificulta até a ascensão profissional. Não, e tem alguns mitos, outros também, que precisam ser afastados aí. Por exemplo, de que se sabe que a influência do feminismo é muito grande na sociedade. Mas às vezes acontecem coisas assim, pensar que o feminismo é contrário ao machismo e que as mulheres feministas lutam contra os homens. Quando na realidade não é assim. Eu acho que a luta feminista é pela igualdade entre mulheres e homens, não é isso? Sim, com certeza. O movimento feminista, ele foi muito importante. Eu acho que ele foi radical em algumas coisas, mas ele foi importante para chamar a atenção dessas diferenças. Aquela coisa de tirar o sutiã e não sei o que foi assim muito ridicularizado até, mas eu acho que é bem um sentimento de libertação, assim, não é
é de poder ser ouvido, de poder ser autêntica, de poder ser respeitada, que eu acho que o feminismo foi assim meio um extremo radical, mas que não foi mal interpretado nesse sentido, que é contra os homens. Não é contra os homens, é a favor das mulheres. Né? Nesse sentido, ele foi muito mal interpretado em algumas situações. É o que eu disse, o feminismo ele não se contrapõe. Não se contrapõe. Não se contrapõe. Não, é uma chamada de atenção, é uma sacudida social, assim, né? Uhum. Agora, tu ias completar? Não, é que uma situação que chama atenção são os dados, né? Já que falamos do movimento de mulheres, que o próprio movimento de mulheres foi que possibilitou que nós tenhamos no Brasil uma legislação que é referência no mundo na situação da violência contra o gênero feminino. Isso é muito importante. Porque a Maria da Penha Maia Fernandes, a partir do que sofreu, foi até a Corte Internacional dos Direitos Humanos, junto com o movimento de mulheres, e que hoje nós temos desde 2006 a Lei 11.340. O ano de 2015 já está marcado por uma diferença no momento em que tivemos a sanção do feminicídio como um crime hediondo. Então, a prática do crime de morte decorrente de violência de gênero agora passa a ter uma outra punição. E um detalhe, o Rio Grande do Sul tem um número chocante de registros. Em 2014, cerca de 52 mil processos tramitaram no Judiciário Gaúcho sobre questões envolvendo violência contra a mulher. Então, isso nos mostra que até tem muitas pessoas que dizem mas a Lei Maria da Penha não mudou porque aumentaram o número de registros. Não. Na verdade, o que a Maria da Penha fez é alertar o fato, e o número de registros decorre porque as pessoas começam a identificar como violência o que antes não identificavam. Criou um caminho, né, Conrado, para as mulheres para percorrerem. Sabe o que eu fico às vezes impressionada individualmente? É que algumas mulheres que passam a vida sendo maltratadas e apanhando e sendo surradas e sofrendo uma série de agressões, existe às vezes um lado assim emocional, masoquista, é quase como assim, eu mereço. E isso eu acho terrível, né? Assim, porque aquela pessoa tem uma tal distorção, é doença isso, né? Assim, de achar que ele é tão bom, ele é tão querido, quando ele não está bêbado e me bate, ele é um amor. Então, assim, isso fica completamente distorcido. É uma realidade psíquica que a mulher não se sente em condições de chegar lá e se queixar e procurar a justiça. Eu não quero mais isso, né? E tem muita mulher que não consegue ainda assumir isso. É que o agressor, ele começa com uma violência psicológica que gera uma dependência emocional tão grande que todo ciclo de violência depois tem um ciclo de reconquista, que às vezes aquela lua de mel posterior à situação de agressão faz com que a mulher vítima pense que não foi tão grave assim, porque um agressor ele não começa com um soco, ele começa com o grito, que o grito vem um empurrão que vai numa crescente, e que a grande dificuldade que nós vemos na prática jurídica é justamente que essa mulher consiga perceber que ela é vítima de violência. A professora Adriana Wagner da URGS concluiu uma pesquisa que cerca de 75% dos lares gaúchos, os 750 entrevistados, 750 casais entrevistados, assumiram que pelo menos uma vez por semana existe algum tipo de agressão verbal entre eles. Então, um xingamento, às vezes, quanto ao peso, quanto ao aspecto físico. Então, vejam, são 3/4 dos homicídios gaúchos. Então, vejo, isso aqueles que assumiram. Agora, imagina aqueles que não reconheceram o espaço de violência. Então, claro, é uma situação de mudança também, porque lá na nossa infância nós cantávamos o cravo e a rosa, que o cravo brigou com a rosa e ela ficou despedaçada. Então, a gente tem uma diferença também no modo de criação, porque a diferença do ECA no ano passado, que hoje nós temos uma educação totalmente promovida sem o castigo físico, que o artigo 18A e B do ECA foi modificado, já é um primeiro espaço. No momento que eu tenho uma criação de uma criança sem violência, ele não vai repetir essa violência na família. Não, essa questão de tipo de violência é importante destacar, porque quando se fala em violência, assim, à primeira vista o pessoal pensa nessa violência de gênero, não é? Também existe a violência intrafamiliar, a violência doméstica, a violência física propriamente dita. São vários tipos de violência que ocorrem, entendeu?
E as pessoas precisam ter bem presente que tudo isso é violência, né? É violência e não pode ter continuidade, tu não pode aceitar aquilo, né? As mulheres, que nem disse Conrado, assim, elas ficam muitas vezes prisioneiras, assim, de ameaças. Se tu te queixar, eu não vou te dar mais dinheiro; se tu te queixar, eu vou procurar outra. E ficam muitas vezes, até por dificuldades emocionais próprias, presas nisso e aceitando esses maus tratos que não se justificam de jeito nenhum. A lei da palmada, que se chamava, eu acho que veio já assim, somar nesse aspecto de ensinar desde pequenininho que violência física não é uma coisa boa, que com a dor não se aprende. Com a dor não se aprende nada. Então, esse tipo de mudança, eu acho que vai render muitos frutos. Tem muitos que defendem que uma palmadinha não faz mal, né? Eu não defendo. Não, muito, eu estou dizendo muitos. Eu estou dizendo palmadinha, a gente não pode também extrapolar e dizer assim, aquela criança levou uma palmadinha, ficou traumatizada para o resto da vida. Tem exageros nesse sentido. Mas eu acho que fisicamente não tem porquê, né, tu não tentar fazer um tipo de contenção ou uma perda de direitos. Isso aí é uma coisa que a criança entende muito bem. Olha, hoje tu não fizesse o que tu tinhas que fazer, tu não te comportasse, tu não vai poder brincar com o iPad, com o computador por 2 dias, sei lá. Assim, direitos e deveres, assim, esse tipo de coisa talvez ensine muito mais, porque a vida é assim, se tu estudar, tu vai adiante. Agora, uma palmada ou uma surra, muito menos, ela só dá raiva, dá revolta, dá irritação, dá desejo de vingança e culpa. Não ajuda. Mas eu acho que tem que haver limites, né? Eu acho que tem que haver limites das crianças. A gente vê na Europa, por exemplo, em Paris, eu trabalho com Ritalina, tenho um grupo de pesquisa, nós trabalhamos com Ritalina, e a gente, né, lê que as crianças francesas, elas têm muito menos déficit de atenção do que os brasileiros ou americanos. Isso significa por quê? Porque existem limites, existe o horário para dormir, a criança tem limites. Quer dizer, deixar a criança também fazendo o que quer, eu acho que também não é positivo, né? Eu já levei castigo e não foi por isso que eu tenho autoestima baixa. Eu acho que as pessoas também... A confusão do limite, Ângela, é só que a agressão física. Aliás, eu escrevi um livro sobre limites. Sim, claro, a agressão física não é positiva, mas eu acho que o limite é positivo, né? O físico, o ataque... lógico, aí não, né? Mas o limite eu acho que é importante, né? Fundamental. Até para desenvolver a autocrítica, porque as pessoas, eu acho que assim, a questão da mulher também, até como vocês falaram, da mulher aceitar situações que não deveria aceitar, eu acho que é o problema da autoestima, sabe? Se tu tem autoestima, tu tem que te valorizar, ninguém vai te valorizar mais do que o indivíduo. O limite é importante, né? É fundamental, a gente dá limite por amor. Mas dentro de limites, né? Dentro de limites, exatamente. Bem, agora, o que fica claro, parece, é que é preciso combater a cultura machista na sociedade. Isso é. Agora, isso não significa combater os homens, não é assim? Muita gente pensa que combater a cultura machista é combater os homens. Não é. Eu acho que até a gente tem que definir melhor o que seria a cultura machista, assim, essa cultura de poder dizer uma piadinha na hora que bem entende, que quando uma mulher passa, de não ser educado, eu não sei bem o que é cultura machista, assim, mas de qualquer maneira a mulher tem que se focar, vamos dizer, na identidade dela, no que são os sonhos dela, o que ela pretende na vida, como é que ela vai lutar por aquilo, sem ficar assim brigando com os homens, porque vai ser um gasto de energia desperdiçado. Ela tem que investir na vida dela, assim, fazer o que ela acha que é importante para ela, independente de se os homens estão aceitando, aprovando ou não. Mas o que a gente percebe já é a mudança, né, cultural na questão dos brinquedos. Isso. Né? Porque a gente tinha determinações de brinquedos bastante masculinos e femininos, né? Se uma criança de 4 anos fizesse aniversário, ela ia ganhar bonecas, panelinhas, ferro de passar roupa, como se alguém se divertisse passando roupa, né? Enfim, mas todos os brinquedos de lides domésticas, e que a própria boneca, o brinquedo de bonecas,
já num treino para maternagem, que daí gera uma situação, quase uma naturalização da maternagem, de que E só para fazer um adendo no que tu está dizendo, que eu concordo, o homem sempre teve brinquedos mais de libertação, assim, é o skate, a bicicleta, ele vai atrás do mundo, e a menina para ficar parada com a panelinha, com a boneca, eu acho que tem tudo a ver. E a partir dessa educação é que a gente tira essas expectativas sociais, porque essa situação de que a mulher precisa cozinhar é porque, por outro lado, se tem uma expectativa de que o homem não precisa. Daí a gente continua trazendo algumas expressões sociais, por exemplo, homem quando cozinha, cozinha muito bem. Olha quanta inverdade tem nessa frase, porque na verdade toda pessoa que cozinha, que gosta de cozinhar, vai saber cozinhar muito bem. Mas é a falta de expectativa, que a gente continua tratando a mulher que cozinha como Maria e o homem que cozinha como chefe. Então, nessas diferenças bem Mas é porque o homem faz promoção de que cozinha muito bem. E a mulher faz, né? Cozinha. E eu acho que nós temos que render uma... Ele se jacta, ele se gaba. E render uma homenagem a milhões de mulheres que alimentam toda uma família fazendo mágica com arroz, feijão e batata e guisadinho, entende? Assim, quando tem isso, né? Então, e aí assim, chega no domingo, o homem bota o avental e faz o churrasco. Eu vou fazer o churrasco para ela, né? Não, e às vezes até em questão também dos livros. Os livros trazem muito, agora atualmente está mudando, mas eles traziam muito mais personagens masculinos do que femininos. Sim. Inclusive, na minha área como cientista, as pessoas acham cientista, elas veem o masculino, não o feminino. Inclusive, atualmente, nós estamos fazendo oficinas numa escola pública e as crianças em torno de 6, 7 anos, nós fizemos uma das perguntas, você vê o cientista como homem ou como mulher? Todos, eu acho que foi 90% viram como homem. Até agora eles veem cientista como homem. E é um substantivo feminino, né, cientista. Então, perfeito. E uma coisa só para, assim, falando nessa coisa do brinquedo, se o menino quisesse brincar com uma boneca, era um horror. Então, o que a indústria de brinquedos fez? Criou bonecos pequenos para o menino ter direito de brincar também com... E acho que melhorou o aspecto da paternidade nesse sentido, quando os homens começaram a dividir mais esse trabalho de cuidado com os filhos, a paternidade ficou muito melhor, os pais ficaram mais felizes e as crianças tiveram mais pais. E isso está sendo muito bom, essa nova geração, acho muito bom nesse sentido a cultura machista. Mas que realmente a mulher vem se libertando, vem, né? Vem. Por exemplo, o esporte, futebol. Quando é que se falava em anos passados aí, em a mulher jogar futebol? E quando uma mulher chutava uma bola, era toda desajeitada, desengonçada. Hoje nós temos jogadoras de futebol, como é o caso dessa Marta, né? Da seleção brasileira feminina e tudo. A Marta, que joga melhor do que muitos desses jogadores profissionais que nós observamos nos gramados hoje, né? Homens. E skate, sim, bicicleta. Motorista de ônibus, motorista de táxi. Tá tendo policiais. Situações onde era assim, uma predominância total. Não se pensava que uma mulher pudesse jogar futebol. Não. Era uma coisa absurda. E agora já E hoje melhor. se sabe que não é. E elas não entram nos times dos homens porque não permitem, né? Sim. Porque senão encaixavam muito bem, né? Pois é. Melhor do que muitos que andam por aí, né? Não vamos citar nome, né? Não vamos citar nome. Bem, nós vamos encerrar esse segmento e nós partimos depois para o encerramento do UniTV Entrevistas e Debates de hoje, que focaliza aspectos ligados à mulher, ao ensejo das comemorações do Dia da Mulher, que anualmente é festejado no dia 8 de março, e que hoje nós estamos abordando esses aspectos aqui no Entrevistas e Debates. Nós voltamos em seguida. Vamos para o encerramento do programa UniTV Entrevistas e Debates de hoje. Nós temos ainda cerca de 8 minutos aí. Passamos nos segmentos anteriores, mas acho que valeu a pena porque se tratou aqui, os nossos convidados abordaram aqui aspectos muito interessantes a respeito da valorização da mulher, suas conquistas, seus desafios, enfim.
e dos obstáculos que já foram superados e que ainda precisam ser superados. Acho que o programa foi muito interessante. Mas nesta parte final, eu vou pedir a cada um dos 3 convidados que deixe uma mensagem referente ao tema do programa de hoje. Uma mensagem dirigida, quem sabe, diretamente à mulher que nos acompanha neste programa Entrevistas e Debates. Eu vou começar com o professor Conrado Paulino da Rosa. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos aqui pela oportunidade desse debate e falar para cada uma das telespectadoras, né, de que nós discutimos aqui os avanços, vivemos ainda uma publicidade bastante sexista, bastante mostrando ainda a questão da mulher voltada para a questão corporal, impondo padrões de conduta, impondo padrões de beleza. E a gente sabe da riqueza da transformação, não só nas ciências, na literatura, no cinema, que a mulher pôde trazer para o nosso dia a dia. E que os avanços obtidos não sejam desprezados. Acima de tudo, que cada mulher que sofra alguma situação de violência possa buscar a rede de apoio, existem serviços à disposição, possa buscar o serviço de psicologia, o serviço de assistência social, porque a gente também, dentro dessa concepção social, trabalha que a mulher é de fibra, que aguenta tudo. Sim, aguenta, a gente sabe disso. Afinal de contas, se nós homens tivéssemos cólica, tenho certeza que na legislação trabalhista ia ter 4 dias de folga por mês. Né? E se fôssemos nós que dessemos à luz, professor Carlos Alberto, a licença maternidade era há 2 anos, né? Porque a gente realmente tem uma gripe e se joga na cama. Então, na verdade, a gente sabe que a mulher é de fibra, mas também precisa de uma rede de apoio e existe o serviço à disposição. Então, que as mulheres possam realmente ser ouvidas e ter toda essa rede de proteção quando necessário. Perfeito. Mensagem da professora e pesquisadora Ângela Weis. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de comentar, estar aqui debatendo com vocês. E o que eu gostaria, sim, de comentar, né, pela minha experiência como pesquisadora, eu entrei na URGS faz 16 anos, eu acho que trabalho muito, eu estudo muito, todos os finais de semana eu trabalho, né, e eu acho que não reclamo disso. Eu acho que a gente tem que ser apaixonada por aquilo que faz, eu acho que, né, qualquer, seja homem, seja mulher, eu acho que independe do gênero, as pessoas têm que batalhar muito, né, tem que estudar muito, tem que ter muita garra, não pode se abater com a diversidade, porque elas existem e elas vão existir sempre, e tem que ter uma autoestima, reforçar essa autoestima, sim, ler muito e se reforçar internamente, porque fisicamente nós somos inferiores, não tem como, né, a musculatura favorecer os homens em relação a nós. Não quebrei o braço numa situação de luta, mas eu acho que as pessoas têm que criar coragem, né? Tem que ter coragem. Eu acho que para se vencer, a gente tem que ter coragem, tem que ter determinação, paixão por aquilo que faz. Eu acho que homens e mulheres poderão atingir o topo se tiverem muita garra, muito estudo. E penso assim que o importante é a união entre as pessoas, né? Não interessa ser homem ou mulher, interessa ser a pessoa. Inclusive em relação a essa questão do Dia da Mulher, eu sou um pouco contra, e comentei isso no Facebook, eu acho que teria que ser em relação ao dia do ser bom, sabe? O dia do ser bom, não ser homem ou mulher, eu acho que importa é a pessoa, né? O profissional, e não o homem ou a mulher. Eu acho que nós todos temos força e podemos chegar aonde nós queremos com nossos sonhos, ou seja, nós temos que batalhar pelos sonhos. E uma coisa importante também que eu gostaria de comentar em relação ao Dia da Mulher, que a professora Nina falou que não existia o dia do homem, e eu li um texto no Facebook que achei bem interessante, que diz o seguinte: no dia 1º de novembro é o dia do homem, ou seja, o dia de todos os santos. Eles também têm o seu dia, né? Todos nós temos o nosso santo em casa, então vamos valorizá-lo também no dia 1º de novembro. Está então, muito boa essa. Professora e pesquisadora e psicanalista e psiquiatra, bom, acho que Nina Rosa Furtado. O programa acho que foi muito interessante, bom, nós levantamos, alertamos, acho que as mulheres que estão ouvindo vão pensar a respeito de algumas coisas que a gente falou aqui, e essa também é uma forma de se informar, de crescer, vendo programas, assistindo palestras, lendo livros, e especialmente, e a Ângela falou, manter uma autoestima, ter orgulho de ser mulher, de
não desistir dos seus sonhos, do seu prazer, das suas paixões, não haver uma acomodação e ser assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Só será assim mesmo se a gente desistir de lutar pelo que quer, pelo que acredita. Eu acho que o programa, nesse sentido, deu uma alertada. Perfeito. Muito obrigado. O que se deve dizer ao telespectador no final aqui é que quanto menor for a resistência das pessoas no sentido de combater as pautas femininas, porque realmente muita gente combate, né? Mas quanto menor for a resistência das pessoas no sentido de combater essas pautas femininas, mais ampla será a efetivação de uma sociedade mais igualitária. Os desafios são grandes, mas todos temos que lutar juntos no sentido de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade melhor. Eu quero agradecer aos nossos convidados, agradecer a Nina Rosa Furtado, que participou desse programa. Quero também agradecer à professora Ângela Wise, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também ao professor Conrado e ao professor Conrado Paulino da Rosa, do Uniriter, que esteve aqui já em outras oportunidades, assim como a professora Nina. A debutante era a professora Ângela Wise. E todos, com as suas considerações, com os seus posicionamentos, contribuíram para a reflexão do nosso telespectador. É isso que nós queremos. Não queremos induzir ninguém a fazer isso ou fazer aquilo, a assumir esse ou aquele posicionamento, mas que reflitam, que pensem e tirem as suas próprias conclusões. Muito obrigado aos nossos telespectadores pela atenção que nos foi dispensada e até o nosso próximo encontro.